Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista em um dia pesado de notícias do Timão. O Corinthians segue em busca de um novo treinador no mercado da bola, mas enfrenta dificuldades porque tem sofrido bastante negativas no mercado. Muitos treinadores não querem trabalhar no Corinthians por medo e também por desorganização da diretoria. Vamos falar também sobre o técnico Antônio Oliveira, perdeu parte do grupo. Eu vou te contar essa história. Tem jogador já detonando o técnico português. Outra notícia negativa do Corinthians é que o Timão foi obrigado e condenado pela FIFA a pagar mais de 40 milhões a Matias Rojas. Ainda se não bastasse, tem invasão no CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. Invasão ou visita? Eu vou te explicar essa história. E tem ainda proposta por Wesley, interessados em Wesley, só que por um valor agora pequenininho. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Olha que dia, hein? Vamos começar falando do Wesley, que é a notícia talvez a menos ruim, tá? O Napoli tem interesse no Wesley, o Napoli, da Itália. Alguns clubes também do futebol europeu e do futebol português, tá? O problema é que o valor está bem longe daquilo que o presidente Augusto Melo achou que venderia, né? Muita gente falando em propostas de 27 milhões de euros. O clube italiano, por exemplo, cogita oferecer apenas 10 milhões de euros, né? Ou seja, aí, cerca de 60 milhões de reais, bem distante, tá? Bem distante do que estava imaginando, né? Que o Wesley poderia ser vendido, jogador aí de 19 anos, tá? Infelizmente, né, a proposta não é muito boa, né? O PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trouxe esse valor e ainda, né, citou que alguns clubes também, né, de Portugal estão interessados, tá? No Wesley, como, por exemplo, o Porto, tá? Que gostaria de contar com ele, mas o problema é que, nesse momento, tá? Apenas 10 milhões de euros, a gente fala apenas, né? Mas era o valor que eu acreditava, né? Que o jogador valia e nada mais do que isso. Mas, por enquanto, é o que chegou para o Corinthians. Comenta aqui embaixo, 10 milhões de euros é pouco ou dá para vender por esse valor? Olha só, agora uma enxurrada, né, de notícias ruins no Corinthians, tá? O Coringão foi condenado, né, pela FIFA a pagar uma indenização a Matias Rojas. Isso mesmo, tá? A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões e 400 mil reais ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o Corinthians no começo desse ano e por conta de uma cláusula que foi colocada pelo Augusto Melo, né, que fez um acordo com o jogador de salários atrasados da época do Duílio, e no acordo ele colocou que se tivesse um dia de atraso, o jogador poderia ir embora e receber todo o seu contrato. A decisão foi tomada pelo tribunal, né, da entidade máxima do futebol, né, a FIFA. O Corinthians vai poder recorrer na Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS. É claro que fica ainda uma situação complicada, porque, né, hoje no Corinthians nada é bom. Será que o Corinthians vai ter realmente um departamento jurídico capaz de reverter essa indenização? O valor determina, né, que o Corinthians pague o contrato todo do Matias Rojas até junho de 2027. Isso mesmo. O jogador está livre, atua no Inter Miami, lá do lado do Messi, e quem paga o salário dele também é o Corinthians. O Corinthians conseguiu mais uma proeza dessas horríveis, né? Uma notícia tão ruim como tantas outras, e a que eu vou citar agora, de invasão e tudo mais. Comente aqui embaixo. Olha só, falando de invasão agora no CT Joaquim Grava e também, tá? No CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. Os Gaviões falam que é uma visita, o Corinthians alega que é uma invasão, tá? Então aí fica claro essa divergência, né? Tem algumas imagens.
Tem também outras imagens, né, circulando relacionadas aí a pichações, né, que ocorreram hoje também no Parque São Jorge, né? Depois foi pintado tudo, mas ó, tá aí, ó, time sem vergonha, chega de mentira, agora é mostrar atitude, né? Enfim, muitas imagens, né, sendo vazadas, muita coisa realmente acontecendo. Parte do grupo não confia nele. Aliás, desde a época do Cássio, eu tenho falado isso para vocês, que o Cássio foi embora chateado com o Antônio Oliveira. Parte do grupo comprou essa briga e alguns outros jogadores também têm insatisfação com o Antônio Oliveira. Caso do Coronado, que ficou muito tempo no banco de reservas e ainda não agrada o técnico, né? Não é um titular absoluto do Corinthians, porque foi titular na partida contra o Cuiabá, mas não foi titular contra o Atlético Paranaense. Enfim, é um jogador que não agrada, que está insatisfeito com o Antônio Oliveira, e existem também outros jogadores, tá? Insatisfeitos com o técnico Antônio Oliveira. Eles alegam que o diálogo é ruim, né? Que o Antônio Oliveira critica muito o elenco internamente e agora passou a criticar também externamente. A frase dele ontem, que o elenco do Cuiabá é melhor que o do Corinthians, não caiu bem no grupo, tá? Muitos jogadores ficaram insatisfeitos com o técnico português. Aliás, o Fausto Vera deu uma entrevista ao UOL e falou um pouco sobre o assunto. Sempre fico com uma frase ainda jovem que eu ouvi do Milito. Veja como joga o volante central e eu falarei como joga o seu time, diz o Fausto Vera. Vitor Pereira e Milito têm times protagonistas, sempre ofensivos. Treinadores têm seus gostos, mas um clube grande como o Corinthians tem que ser protagonista sempre. Por isso o VP foi tão bem aqui. Entendeu rápido o que era Corinthians. Falam que nosso elenco é fraco, mas estou no dia a dia e digo que o elenco é bom. Para esse elenco crescer, precisa de uma pessoa que possa explorar esse potencial. Precisamos de uma pessoa que ajude o time a crescer. Cobram muitos jogadores, mas com o tempo vão entender isso. Rapaz, bom, deu para ver que o Fausto Vera aqui já, né, deu no meio, é um dos insatisfeitos, o primeiro a expor insatisfação. Antônio Oliveira perdeu grande parte do grupo, eu estava falando isso lá atrás, e agora a situação só piora. E ontem, quando ele quis, talvez, acertar a diretoria, né, falando do elenco, dos reforços que não virão, que o elenco é pior que o dos... Né, deixando a entender que não era melhor que o do Cuiabá, Antônio Oliveira acertou o elenco e perdeu mais jogadores ainda. A situação do treinador é insustentável, essa é a verdade. Alguma coisa precisa ser feita. Deixa o like aqui e vamos falar sobre a busca por técnico. Corinthians não consegue contratar nenhum técnico no mercado. Corinthians ouviu vários nãos nos últimos dias. Corinthians busca técnico há mais de uma semana e não conseguiu contratar ninguém. Tudo por conta da desorganização. A diretoria do Corinthians está queimada no mercado. Poucos confiam no trabalho do Augusto Melo. Os treinadores têm medo de vir para cá, serem demitidos ou até, enfim, sofrer alguma até lesão corporal, alguma coisa desse tipo. Estão com medo do noticiário, de invasões ao clube, estão com medo de acertarem com o Corinthians e serem rebaixados com o Corinthians, porque não tem grana, estão atentos ao noticiário policial, enfim, a diretoria está queimada. O Corinthians não fechou com um técnico até agora, porque a diretoria está queimada. Algum treinador vai ter que ser corajoso para trabalhar com Augusto Melo e companhia. Foi isso o que me falaram, tá? Pessoas que eu ouvi no mercado, inclusive um dos treinadores que foi procurado, tá? Chegou a soltar essa frase, né? Enfim, tem que ser corajoso para trabalhar com essa diretoria, com essa bagunça que está o Corinthians. Então, a gente vai ter que aguardar agora, né, porque o Corinthians segue em busca de um técnico, talvez vai ter que apelar para um técnico que não seja um medalhão, né, que aí sim aceitaria, ou então algum técnico que não esteja atento ao noticiário lá de fora, enfim, que não saiba exatamente o que está acontecendo, que também é ruim, porque vai chegar aqui e vai encontrar um cenário de guerra, né, e enfim, pode demorar muito para se adaptar ao Corinthians e daqui a pouco o time vai parar na Série B. Então a situação é essa, tá? O Corinthians ouviu vários nãos, aliás, só ouviu não até agora
em busca de um treinador. E por isso que a diretoria, né, aceitou que o Antônio Oliveira rasgasse o verbo na coletiva e não o mandasse embora, porque não tem outro para colocar no lugar, e eles não conseguem contratar, eles estão com medo de mandar o Antônio Oliveira embora, tá? E não ter nenhum técnico, né, para treinar o time na segunda. Aqui no canal do Cereto, o Corinthians que contratou um CEO, um chefe para mandar em tudo, o chefe para mandar em tudo, chega com todos os poderes para dirigir o Corinthians como se fosse uma empresa. O CEO é o Fred Luz, que foi contratado, ex-profissional do Flamengo. Quem trouxe a primeira essa informação foi o Marco Belo. O executivo Fred Luz foi contratado como CEO do Corinthians. Informação, portanto, do Marco Belo. E o acordo avançou na última sexta-feira, após a reunião entre o Fred Luz e o Fabinho Soldado, atual executivo de futebol do Timão. Fred Luz trabalhou de CEO do Flamengo entre os anos de 2014 e 2018, período em que o clube carioca foi presidido por Eduardo Bandeira de Melo, um dos responsáveis por equilibrar a dívida superior a mais de 800 milhões de reais na época. Caso o negócio seja de fato concretizado, né, o Corinthians terá outro ex-Flamengo na gestão e até mesmo na comissão técnica. Além do Fred Luz, do Fabinho Soldado, o Corinthians está contratando o Renan Bloise, ex-chefe do scout do Clube Carioca. É o favorito para substituir o Thiago Gasparino no Centro de Inteligência, o Cifute. A chegada de um CEO foi prometida pelo Augusto Melo nas reuniões que ele teve com a Gaviões da Fiel e também com a Camisa 12, conforme revelaram as duas principais torcidas organizadas do Corinthians. O Augusto Melo chegou a convidar o Marcelo Paz para o cargo, mas o dirigente preferiu seguir trabalhando no Fortaleza, clube onde ele foi presidente antes de se tornar CEO. A contratação de um CEO na diretoria corintiana foi indicação da Ernest Young, empresa contratada pelo Augusto Melo para realizar uma auditoria independente no clube. Na época, o nome do Alexandre Leitão, do Atlético Paranaense, foi indicado, mas o Corinthians acaba, portanto, por contratar o Fred Luz. É sinal de profissionalismo do Esporte Clube Corinthians Paulista. É um passo à frente em direção ao profissionalismo do Corinthians. Essa é uma boa notícia para o Corinthians, para o Esporte Clube Corinthians Paulista. E por falar em reunião do Augusto Melo com a torcida organizada, ontem teve reunião do Augusto Melo com a Gaviões da Fiel, na quinta-feira teve reunião do Augusto Melo com a Camisa 12, foram 2 dias aí de reuniões com a torcida. A torcida, o Augusto Melo disse mais uma vez, na reunião com a torcida organizada, ele prometeu a chegada de 4 reforços. Torcedores fizeram protesto e o presidente prometeu a chegada de 4 reforços. Disse, inclusive, que já que estava lá para dar cara a tapa, né? Que o Corinthians estava destruído, infelizmente, mas que ele estava lá para dar satisfação e que na janela de transferências ele prometia a contratação de 4 reforços. Vem 4 jogadores para jogar. Já tem 4 propostas. São para chegar, vestir a camisa e jogar, disse o mandatário corintiano. Mas acontece o seguinte, né? Quem são os 4 reforços? Porque o Corinthians já tomou um chapéu. Um deles seria o Wallace, da Udinese da Itália. O Wallace está indo para o Cruzeiro. O Alexandre Matos foi mais rápido que o Corinthians. O Corinthians chegou a abrir negociação com o Wallace, chegou a conversar com o Wallace, mas o Alexandre Matos foi para a Itália, conversou diretamente com a Udinese, conversou diretamente com o Wallace e fechou o negócio. Com isso, o Wallace vai para o Cruzeiro. Com isso, o Corinthians perdeu um jogador. Perdeu mais um jogador na parada, né? Quem são os outros jogadores? Bom, os nomes comentados nos bastidores são do Hernani, mas o Hernani, o negócio está enroscado com o Parma da Itália. Entre o Corinthians e o Hernani, a informação é que o negócio está adiantado, só que o negócio está enroscado com o Parma da Itália. O Parma da Itália que não está aceitando negociar com o Corinthians. O Lucas Evangelista é outro nome, o do Bragantino, Red Bull Bragantino, que interessa ao Corinthians. O Corinthians já teria feito uma proposta para o Lucas Evangelista, ele mesmo admitiu que houve uma sondagem,
E também o Eric Pulga. O Eric Pulga, atacante do Ceará. Atacante do Ceará interessa ao Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta ao Ceará pelo atacante Eric Pulga. 3 milhões de dólares. O Ceará quer 4 milhões de dólares. O Hugo Souza, goleiro do Flamengo, também interessa ao Corinthians. O Hugo Souza é um jogador que estava no Chaves de Portugal, disputou a Série A pelo Chaves de Portugal, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Português, mas foi muito bem, individualmente foi muito bem, né? O time foi muito mal, ele foi muito bem. E o Corinthians se interessa pela contratação do Hugo Souza, porque está precisando de mais um goleiro. Está precisando de mais um goleiro porque o Carlos Miguel vai embora. Inclusive, o Carlos Miguel não deve jogar contra o Atlético Paranaense. A informação é que ele não viajou para Curitiba, não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Com isso, o Matheus Donelli, mais uma vez, vai ser o goleiro do Corinthians. O Corinthians terá outras novidades para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Na lateral direita, a novidade é o Léo Maná. Léo Maná aparece como novidade na lateral direita do Corinthians. É isso. Léo Maná do time da Copinha, né, do time Sub-20, vai jogar na lateral direita do Corinthians, no lugar do Mateuzinho. Outra novidade, o Caetano entrando na zaga no lugar do Gustavo Henrique. Caetano deve ser a novidade no lugar do Gustavo Henrique. No ataque, o Mosquito deve entrar no lugar do Igor Coronado. E o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto está suspenso. Agora, se o Pedro Raul jogar no lugar do Yuri Alberto, o Pedro Raul não poderá mais ser negociado, porque vai completar 7 jogos com a camisa do Corinthians. Lembrando que o Grêmio tem interesse no Pedro Raul, o Fortaleza tem interesse no Pedro Raul, o Bahia tem interesse no Pedro Raul. Se ele negociar, se o Pedro Raul for jogar amanhã, jogar domingo contra o Atlético Paranaense, ele não poderá jogar, não poderá ser negociado, porque ele vai completar 7 jogos com a camisa do Corinthians. Vou colocar o campinho com a provável escalação do Corinthians para pegar a equipe do Atlético Paranaense. O Donelli, Matheus Donelli, então Carlos Miguel nem viajou, esta é a informação, que o Carlos Miguel nem viajou. Léo Maná, o Kaká, o Caetano e o Hugo, o Ranielli, o Breno Bidon e o Garro, o Mosquito, o Pedro Raul e o Wesley. Este é o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O técnico Antônio Oliveira muito pressionado. Se não vencer a equipe do Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira vai ser demitido. Essa é que é a verdade. Se não vencer o Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira vai ser demitido e ele já sabe disso. Então ele entra muito pressionado no jogo em Curitiba. É vencer ou vencer o Atlético Paranaense no jogo lá em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada, na Liga Arena, né? É vencer ou vencer esta partida. Se perder o jogo, já era, aí o Antônio Oliveira será demitido e vai ser trabalho aí para os executivos. O Corinthians, que agora é comandado por executivos, né? Para os executivos do Corinthians mudarem o futebol do Corinthians e trazerem um novo técnico para a equipe corintiana. Seja muito bem-vindo ao SCCP Notícias. Se você é um torcedor nato do nosso Coringão, deixa aquele like e se inscreva-se. Escalação do Corinthians. Cheio de desfalques, Antônio estuda mudanças contra o Palmeiras. Antônio Oliveira estuda mudanças no Corinthians para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira, às 20 horas, de Brasília, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 3 as possibilidades de alterações na equipe para o derby. Mateuzinho deve retomar a vaga na lateral direita, enquanto Gustavo Henrique pode fazer dupla com Kaká na defesa no lugar de Caetano. Outra possibilidade é a entrada de Gustavo Mosquito e a saída de Igor Coronado da equipe. As modificações devem ser testadas e definidas no treino do Timão na manhã do domingo, o último antes do Clássico. Para a partida contra o Palmeiras, Antônio Oliveira segue com uma lista grande de desfalques: Fagner e Pedro Henrique, ambos em transição física, Diego Palacios, lesão no joelho, além de Félix Torres e Romero, ambos na disputa da Copa América. A tendência é de que o Corinthians entre em campo para o derby com Matheus Donelli, Mateuzinho, Kaká, Caetano, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Igor Coronado, Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto. Esse foi o vídeo fiel. Um grande abraço e fiquem com Deus. Se inscreva no canal e vai Corinthians!